Fala, gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta com a Doricast, dessa vez numa edição especial aqui do Acampa Dori. Hoje eu tô com a Letícia, tudo bem, Lelê? Tudo bem, com você, tá tudo bem? Tudo bem, graças Que a bom, Deus. graças a Deus. Então, gente, hoje a gente tem um convidado muito especial e a Letícia vai apresentar ele para vocês. É o nosso queridíssimo Matheus Oliveira, ele é cantor, ministro do louvor, ele é líder de jovens e também é compositor. Palmas da produção! Glória a Deus, gente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Pela segunda vez no Retiro da Nova Jerusalém, né? Sim. Glória a Dessa Deus. vez de adolescentes. O de jovens também foi demais. E o de adolescentes não está sendo diferente. Que graça de Deus, que glória de Deus sobre este lugar. Muito. Eu estou feliz de estar aqui com vocês, fazendo parte, né, desse momento. Essa igreja mora no meu coração. Amém. Que bom. Matheus, deixa eu até aproveitar já logo, fazer logo a nossa primeira pergunta. Você está falando aqui sobre estar aqui no Retiro, né, que você já veio. Como é que foi para você ministrar aqui para os jovens? A gente viu que tem muito adolescente aqui. Como é que foi para você? Sim, é muito bom isso, porque eu nasci na igreja, sempre fui criado ali no Evangelho. A minha mãe se converteu quando eu estava na barriga, então já nasci já nesse manto, nesse fogo, enfim, já nasci presbítero, já fazendo tudo na casa de Deus. E eu passei pela fase da minha adolescência na igreja, eu fui liderado, né? Eu passei pela minha... Nossa, tô falando como um velho, né? Meu pai. Mas passei pela minha adolescência na igreja, agora passei a minha juventude ali até os 20 anos, 21 anos sendo liderado. E depois dessa fase, Deus me deu a oportunidade de começar a liderar. E quando a gente começa a liderar, a gente dá de cara com uma realidade, né? A gente dá de cara com o que a gente vivia antes. Sim. A gente vivia como um liderado, olhando para a liderança e tendo aquela referência e aprendendo. E aí, do nada, Deus nos coloca numa posição de liderança e a gente vê tudo por uma nova ótica. A gente encara com os problemas dos jovens, dos adolescentes, que foram os mesmos problemas que eu também tive. Sim. E aí Deus começa a nos dar a oportunidade de olhar para uma nova ótica. E é muito bom. Estou falando disso porque é muito bom quando eu chego num evento como esse, como o Acampa Dori, né? E eu vejo, sabe, uma juventude aqui nesses dias isolados da internet, do mundo, e sendo tratados, sendo curados e recebendo da presença de Deus. Como eu não me arrependo de ter gastado, de ter me doado em toda na minha infância, na minha adolescência e também a minha juventude na casa de Deus. Amém. Cara, tudo que era feito, tudo que era realizado, eu estava lá. Se era para limpar banheiro, eu estava lá. Se era para fazer festa típica, bazar, eu estava lá. Então é muito bom quando a gente vê uma juventude que também está entregue. Porque eu colho frutos hoje de uma entrega ontem. Então é muito bom quando eu chego num evento desse, quando eu chego num acampamento desse e vejo jovens sendo cheios da presença de Deus e que vão sair daqui com certeza com frutos para poder transbordar lá fora, nas escolas, nos trabalhos, enfim, em todos os âmbitos sociais. Então é muito bom ministrar num evento como esse. Que bom. Deixa eu até aproveitar e fazer uma outra pergunta em relação a isso, né? A gente está vivendo aqui um momento de acampamento. É muito diferente para o ministro de louvor ministrar na igreja, dentro do templo e ministrar num acampamento aqui, onde a gente tem um pouco mais de liberdade em relação a tempo, Isso. a proximidade. É muito diferente esse momento de adoração? Talvez de uma forma, falando do âmbito litúrgico, talvez seja um pouco diferente, né? Ali, a liturgia, o culto, né, é diferente, são diferentes faixas etárias, né? É num verdade. culto, então... talvez ali uma forma de se expressar, uma forma de você adorar, de falar. Por exemplo, a forma como eu fiz aqui Tem e mais pulei. liberdade, Muito né? intenso, né? E pulei e me entreguei, assim como os jovens também estão se entregando, não é a mesma forma que eu me entregaria talvez num culto, sabe? Talvez numa igreja mais... num Fechada. âmbito mais conservador ali. Com um horário... Um horário uma coisa marcado, totalmente sim, diferente. com certeza. Então essa é a diferença. Mas em relação de fato ao fluir do Espírito, eu não vejo diferença alguma. bacana. O Espírito Santo, ele é multiforme, ele sabe como agir. Então é muito bom estar num culto ali, com toda aquela liturgia, né, de um culto dentro de uma igreja, mas estar num lugar como esse também é maravilhoso, porque Deus, ele age de formas diferentes. Sim. Você falou sobre a questão que você está na igreja desde pequeno e tudo mais, mas quando foi realmente o seu encontro com Jesus, com o Senhor Jesus? Como foi que você viu aquela paixão, sabe? Quando você teve aquele start de paixão por ele, sabe? Aquele encontro de verdade, assim,
seu, pessoal com ele? Eu fui criado no Evangelho, né? Falei isso. E a minha mãe, eu faço parte da Assembleia de Deus de Vila Kennedy, né? Lá onde estou até hoje, né? Nasci, fui criado lá. E dentro desse ambiente de assembleia nós temos muitos círculos de orações. E a minha mãe, como uma boa irmã do círculo de oração, né? Ela sempre me levou desde pequeno ao círculo de orações. E eu gosto sempre de dizer isso, e eu continuo dizendo isso. Isso gerou em mim raízes. Isso gerou em mim memórias. Isso gerou em mim, sabe? Faltam até palavras. Gerou em mim uma base que eu jamais vou esquecer. Então, a minha mãe me levava e eu via, né? Toda quarta-feira de manhã ela me levava. Né? Depois eu comecei a estudar à tarde, não deu para de manhã, aí não deu para ir. Mas quando eu estudava à tarde, eu ia toda quarta de manhã e todo sábado de manhã eu estava com ela no ciclo de orações. Então, eu cresci vendo Deus fazer coisas absurdas. Eu cresci vendo aquelas irmãzinhas de cabelo branco baixinhas expulsando demônios de 3 metros de altura. Eu cresci vendo elas sendo usadas em dons espirituais. Eu cresci nesse ambiente. Então, eu vejo, até na minha infância, na minha adolescência, eu vejo, agora olhando para trás, eu vejo o cuidado que Deus teve em me inserir nesse ambiente desde muito cedo. Desde pequenininho. E ao longo do meu crescimento ali na casa de Deus, enfim, eu tinha uma flautinha doce, até hoje as irmãs da igreja lembram, e eu ia com aquela flauta doce, todo o propósito lá, todo culto que elas iam, em cada casa eu ia com aquela flautinha doce lá, que eu aprendi a tocar teclado depois, né? Lá pra adolescência. Então eu tava com aquela flautinha doce, sempre cantando, e Deus, ele... Ainda uma coisa curiosa, as irmãs falam isso até hoje, que... Poxa, o Mateus, quando ele estava nos propósitos de orações, ele prestava atenção na palavra que estava sendo pregada e no final da palavra ele cantava uma música de acordo com a palavra. Então Deus, ele sempre foi gerando isso em mim. Bacana. Deus, ele não me deu muita chance de ir para outro caminho, não. Era isso e acabou. E mais foi a sua pergunta, né? Quando foi que eu tive de fato esse encontro? Ao longo desse tempo, Deus foi gerando em mim a ciência de que eu não seria apenas um cantor. Eu já tentei fazer muitas coisas na minha vida, já tentei fazer diversas coisas e ir para outras áreas, enfim. Mas Deus, ele me amarrou de uma forma que eu não consigo sair. E ele sempre fez questão de me lembrar que eu não era apenas um cantor, mas sim um ministro. Sim. Então, eu acredito que, respondendo a sua pergunta, quando foi que Deus me marcou? Eu acredito ali que dos 8, 9, 10, que eu fui crescendo, não foi um dia assim, específico, mas foi um processo, né? Que Deus foi me marcando num processo onde ele foi me conduzindo e me mostrando, ó, eu te dei esse talento, eu te dei esse dom para esse propósito. Sim. Porque o que acontece muitas vezes é que a gente tem um dom, tem um talento, mas a nossa visão de ministério está completamente errada. Eu quero cantar. Cantar para quê? Tudo tem uma intenção, tudo tem um propósito. Sim. Então Deus, ele foi vai tirando essa coisa de que você vai ser um cantor, de que você vai ser famoso, de que você vai ter músicas. Não foi para isso que eu te chamei, foi para um propósito além. Mas tudo isso que eu falei são consequências. Sim, com certeza. Deus, ele sopra o nome, Deus, ele torna famoso, Deus, ele faz a sua música rodar o mundo, mas o verdadeiro propósito, o motivo é para que o nome dele seja glorificado e para que ele faça maravilhas através da adoração. Então Deus me marcou de uma forma muito gradativa. Deus foi me desconstruindo, me construindo e me desconstruindo, e eu fui entendendo, é para isso que eu nasci. Ah, legal, que bom. Então, tipo, teve uma experiência sua com o Senhor Jesus que foi impactante, tipo, aquele momento você disse, caramba, aquilo tudo é real, tipo, aquilo tudo que me cativa a fazer o que você falou, não ser só um cantor, e sim um ministro do evangelho, né? Sim. Então, isso é muito interessante. Agora, eu ia perguntar, mas acho que você já deu uma respondida boa, mas, tipo, quando você teve o start de que, caramba, Jesus me chamou para fazer isso, para ministrar a palavra dele através da música, para ser quem eu sou hoje, quando foi que você teve esse start para descobrir o seu ministério? Quando Deus teve alguma revelação, algo que, no seu secreto, alguma coisa assim? Desde nesse processo aí de cultos nos lares, propostas nos lares, ciclo de oração e culto, enfim. Como eu brinquei aqui presbítero desde pequeno, né? Porque eu sempre fui muito inserido nesse ambiente desde muito novo. Então, são incontáveis vezes, inúmeras vezes que Deus falou comigo a respeito disso, a respeito do meu chamado, a respeito do meu ministério. E eu fui entendendo, né, eu fui tendo ciência disso quando, tipo assim, desde pequeno, desde os 10, 11 anos de idade, que eu canto, que eu vou pelas igrejas, até um pouco antes, 8, 9, que eu vou ministrando. A minha mãe me acompanhava muito.
E aí eu fui entendendo quando eu ia nas igrejas, quando eu cantava e as pessoas me ouviam, e que as pessoas choravam, que as pessoas eram, sabe? Eu fui entendendo que, de fato, nossa, Deus me chamou para isso. Eu não tenho como fazer outra coisa, Deus me chamou para isso. A minha primeira aparição a nível de mídia, assim, foi no Raul Gil, com 12 anos de idade. Ah, legal. Que eu, lá no Jovens Talentos Kids, Raul Gil lá, Matheus Oliveira. E aí que eu... Aí, quando a gente tem uma experiência dessa, poxa, eu cantei, o Brasil todo ouviu, e depois ouvi testemunhos, e até hoje, 12 anos depois, as pessoas lembram, poxa, eu lembro de você, o menino que cantava no Raul Gil, e eu recebia tanto de Deus, e aí a gente vai entendendo, quanto mais a gente vai andando e ministrando, e Deus vai nos levando, aí eu fui entendendo, é para isso que eu nasci, não tenho como fazer outra coisa, eu preciso fazer isso. Isso é muito legal, de verdade. Aí tem outra coisa, que é o que a gente estava conversando antes, Sim. sobre a sua esposa. Eu queria saber como foi que você percebeu que ela era a mulher da sua vida. Tipo, caramba, Jesus, é ela, eu vou correr atrás dela. E conta um pouquinho da sua história também pra ela. Com 12 anos de idade eu já falei, ela é minha. Ela tem que... Assim, com 12 anos de idade. Aproveita e dá a dica pra galera, entendeu? Olha aí, já aproveita o start. Cadê Cauã? Kaique. Cadê Kaique? Apareceu. Ele vai me matar, né, depois que ele assistir isso. Ele vai. Gente, com 12 anos, eu tava contando pra eles ali, né, agora, antes das câmeras, né, que com 12 anos de idade eu conheci, ela nem tá aqui, que ela tá descansando agora, que a gente tem uma batida muito grande. Com ela tá lá no quarto agora descansando um pouquinho. Mas, com 12 anos de idade, eu a conheci e se vocês viram aí o nosso vídeo na internet, nosso vídeo do casamento, teve uma proporção muito grande, né? Deus levou esse vídeo para muitas pessoas. Eu era desse tamanho e ela desse tamanho. Na época ela era modelo, né? Trabalhava como modelo. E aí eu com 12 anos olhei uma modelo, eu falei, é minha. É minha varoa, minha prometida e tem que ser ela. E aí a gente se conheceu, né? E qual foi a pergunta mesmo que eu disse? Tipo, quando você viu que ela era a mulher de Deus. Sim. Aí você aproveita e conta a história. A gente se conheceu cantando, né? Um amigo nosso em comum, o Marquinhos, foi até nosso padrinho de casamento. Ele nos chamou e falou assim, eu quero que vocês cantem uma música juntos. A gente nunca tinha cantado, a gente não se conhecia. Você não se conhecia? A gente não se conhecia. E aí, só que o nosso amigo sabia que eu cantava e sabia que ela cantava. Então, eu quero ver eles cantando juntos. E aí... Nós cantamos juntos aquela música do vídeo. Eis-me aqui, rendida que estou. lindo. E aí a gente saiu muito rápido ali e cantamos. Desde aquele dia, paixão total, né? Fiquei apaixonado e não queria mais esquecer. Mas isso aconteceu quando vocês tinham 12 anos? Quando você tinha 12 anos? Eu tinha 12 e ela tinha 13 para 14. Desde Caramba. Foi por aí, desde muito Não novinho. deixou a sua idade interferir. Tipo, eu sou mais novo que ela. Deus sempre me deu muita autoridade, ousadia. Isso. Eu falei, não, ela vai ser minha, Não psicopata, né? Mas, não, sim. Mas é fé, isso que com falta, hein, galera? claro. Tá faltando isso hoje em dia. Tá faltando. Fala Cadê aí. Kaique? Cadê o Kaique? Aí, Kaique. aí a gente se conheceu e aí era mano pra cá, mano pra lá, mano pra cá, mano pra lá. A gente virou amigo, conversava todo dia no Messenger. No Messenger. Tô velho. Não. Ninguém mais usa Messenger. Não. Conversava todo dia no Messenger, nem tinha Messenger, era Facebook. Ainda não tinha nem Depois que criou o mensagem do Facebook. Criou o Messenger paralelo ali. Nem existe mais, né, eu acho. Né? Não, sei. tem ainda. Existe. É que a gente não usa, A mas gente tem. não usa, mas existe. E aí a gente conversava muito, aí ela sempre falando, né, que não gostava de mim, que era só como amigo, e depois de uns 3, 4 meses de que a gente se conhecia, assim, nossas igrejas eram muito próximas, 50 passos, muito perto. E o meu irmão era líder de jovens dela. Então caramba. o céu moveu-se ao meu favor. Tinha Porque conexão tudo certa, que tava ligada ali. lá na igreja dela, Tava eu ligada. estava porque eu era irmão do líder. Ah, E não legal. há quem tivesse força de me tirar daquele lugar. Então eu estava sempre lá. E aí sempre perto dela, e a gente sempre cantando junto, nas saídas e tal. E aí um belo dia eu peguei o celular dela e eu sempre gostando dela e sem desistir. Falei, olha que loucura, com 12 anos querendo namorar, não tinha idade para namorar, não tinha maturidade para namorar. Obviamente, tem pessoas que começaram com essa idade, deram certo, tal. Sim, cada um vive, cada um tem uma história. Claro. Mas Pessoas não é o que eu diferentes, aconselho aos meus jovens, né? Não é o que eu aconselho a eles, aos muito adolescentes. novinho, É muito novinho ainda. E aí, 12 anos de idade, queria namorar e tal. E aí uma vez eu vi o celular dela de relance assim, meu contato estava escrito no celular dela assim, Mo. O mundo parou. O choque. O mundo parou. Eu falei, opa, tem alguma coisa estranha aí. Mo. Aí eu falei,
negócio é esse, Mono, no teu telefone aqui? Tu não gosta Aí de ela, mim, tá, amor? tu não gosta de mim, por que tá amor aqui? Aí ela desconversou, ficou nervosa, tentou, né? Que ela sempre foi muito difícil. Muito, postura, Aí. não saía da postura. Aí ela, é amor de Matheus Oliveira, para de ser convencido. Aí, para de... caraca. Ela Verdade. deu a Deu curva, as conseguiu. Pra ela achou que foi uma resposta boa, mas pra mim não colou. Não Eu colou. já sabia, é verdade. Já pegou Já aquilo como sabia. combustível pra conseguir. Obviamente. E aí, eu sempre perguntava a ela, você gosta de mim? Você gosta de mim? Ela nunca falava. E aí, depois que eu vi Mo no telefone, acho que foi no outro dia, dias depois, eu falei com ela, olha só, cheio de autoridade. O céu me deu autoridade naquele dia. Eu vou te perguntar a última vez se você gosta de mim. Se você me falar que não gosta de mim, eu nunca mais vou te fazer essa pergunta. Uau. Trilha sonora Jogou na de parede. tensão, suspense. Estremeceu. No Messenger, não foi nem ao vivo, Messenger. Ah, tá. Eu não teria coragem de falar ao vivo. Tá. Faz sentido. Ao vivo não dá, Ao né? vivo é difícil, hein? E aí, vivo é falei, e aí ela complicado. demorou a me responder. Aí hoje ela conta, né, que ela foi pra mãe dela. Mãe, eu tô gostando de um menino, tal. E aí agora ele falou que se eu não falar que gosto dele, nunca mais vai me perguntar a ela, quem é esse menino? Aí ela, o Matheus. Ela, que Matheus? Porque eu era criancinha, né? Ela desse tamanho. Porque meninas sempre crescem muito mais rápido, né? Evoluem, mas ela era nova, quase a mesma idade que eu, mas era muito mais alta. Que menino, é o Matheus, que Matheus? O irmão do Vinícius, ela. Aquele pirralho, Caramba. tu gosta. Acabou comigo. Hoje em dia a gente é amigo, aí minha sogra. Que Acabou bom. comigo. Aí ela, ele, tu gosta? Eu gosto dele, mãe, eu gosto dele e tal. Aí ela, fala com ele que você gosta dele, mas que vocês não vão namorar agora. Aí tá, ela voltou e falou, então, eu gosto de você. E aí começou a nossa história. Aí ela falou, só que eu não vou namorar agora. Eu falei, então eu vou esperar o tempo que for preciso. Mas a gente Uau. vai namorar e vai casar. Aí. Então, decidido. desde essa idade, eu tinha certeza que ia casar com ela. Você sabe, tava decidido. Já tinha certeza, Você eu só tinha precisava certeza. esperar o tempo Matheus, certo. eu vou Sim. até te fazer uma pergunta em relação a isso, né? A primeira é, como é que é você dividir o seu ministério com a sua esposa, né? Porque você estando solteiro é uma coisa completamente diferente. Só é você Então, assim, e Jesus. Como é que é dividir, você é líder de jovem adolescente na sua igreja, como é que é dividir isso com a sua esposa? O que é desafiador para você lá? Porque às vezes você entender a cabeça de alguém mais novo, obviamente você já passou Sim. por isso, às vezes é complicado. E como é que vocês fazem para poder administrar tudo isso? De fato, você diz em relação a nós dois ou em relação ao... Os dois e o ministério. Equilibrar o Sim. ministério com a casa. Sim, E em trabalhar. relação ao ministério, a melhor forma de dividir é tendo a ciência de que não existe divisão. Sim, que é dos dois. É a melhor forma. É assim que a gente divide, não tem divisão. Porque Deus, ele, nesse processo que eu te falei, né, que Deus foi me conduzindo, enfim, desde os 12 anos ali, depois do Raul Gil, eu tive muitas outras oportunidades e Deus sempre fez questão de me esconder. Agora que nós estamos numa fase em que Deus está ampliando Trazendo as tendas, o visibilidade. ministério e levando, sabe, o nosso ministério para que mais pessoas conheçam. Só que nesse período todo, Deus fez questão de esconder muito. Então a gente passou por um processo meio que junto ali. Enquanto a gente orava para o namoro, né, para poder casar, a gente também vivia o ministério já junto ali, não como hoje, né, de uma forma mais intensa, casal. casados, mas a gente já tinha esse entendimento de que Deus nos uniria para um propósito. Então a melhor forma da gente administrar a nossa relação ministerial é entendendo isso. Eu sempre digo isso, não tem o meu ministério. Uhum. A partir do nosso. momento que eu casei com ela, a partir do momento que eu entendi isso, não tem mais o meu ministério, é o nosso ministério. Uhum. Tanto que a gente recebe muitos convites para fora do Rio de Janeiro, enfim, para outros estados. E aonde a igreja não consegue levar ou por algum motivo não quer levar a minha esposa, eu não vou. Não vai. Então essa é a melhor forma. Parece muito radical, mas é Não, é importante. é uma forma que Deus nos conduziu Com certeza. a ser, né? Deus nos levou a ser, e até por orientação dos nossos pastores, né? Que já foram itinerantes, ainda são itinerantes, só que de uma forma mais reduzida agora, que são pastores presidentes, mas eles me aconselham dessa forma, né? De sempre estar com a minha esposa ao lado, porque não existe o meu ministério. Enquanto eu sempre digo, né? Quando eu vou ministrar, tá ali minha intercessora, minha filmmaker, um cérebro fora do corpo, tá ali porque ela de verdade. fato é tudo isso. Sim. Enquanto eu estou ministrando aqui, ela está lá embaixo profetizando sobre vidas. Então é uma conexão muito grande que o céu nos deu. E agora, em relação ao nosso ministério na igreja, né, como líderes de jovens, enfim, como é que a gente divide isso e a casa?
A gente, esse ano de 2024, como eu falei, que Deus tem, sabe, soprado, Deus tem levado o nosso ministério e a gente tem até se assustado com o que Deus tem feito. E Deus tem nos ensinado sabe, a lidar, a se dividir. Não tem só a gente de líderes, né? Tem mais um casal de líderes, que é o Everton e a Sara, nossos amigos, filho do nosso pastor presidente, mais o nosso amigo Evandro. Então são 5 líderes. E a gente trabalha com a regência também lá dos jovens e tal. E esse ano que a gente está, de fato, aprendendo como a dividir isso. Porque eu sempre gostei muito de servir a minha igreja local. Sim. Sempre estive presente na minha igreja local, em tudo que fosse feito, ministrava fora, mas sempre dando prioridade à minha igreja local. Sim. Só que Deus vai nos conduzindo para um tempo, e esse ano é esse tempo em que a gente tem que se desprender um pouco mais. Claro, não abandonando a nossa igreja, mas é um tempo que Deus tem nos conduzido e a melhor coisa é estar dentro desse tempo, porque por muitas vezes a vida tentou nos conduzir para algumas coisas que não eram da vontade de Deus. Então, estar fora da vontade de Deus é fora de cogitação, não existe. Então, esse é o tempo em que Deus tem nos retirado um pouco da nossa igreja local para nos levar para outros lugares. E, mesmo assim, a gente está sempre presente, continua, sabe, liderando eles e presente nos eventos, presente nas orações, nos estudos, enfim. A gente está tendo que conciliar. E o nosso grupo, a nossa igreja, sempre foi muito dependente de nós no quesito de regência, de liderança, de louvor. Eu sempre regi eles desde pequeno, desde adolescente, sempre regi eles. Então está sendo um tempo de aprendizado para eles também. Porque é hora deles acordarem e falarem, ó, o Mateus não está aqui, a Laísa não está aqui, mas a obra não pode parar. Sim. Porque ninguém é substituível. Isso. Então está sendo um aprendizado para nós, né, esse ano, ter que lidar com isso, né? E está sendo aprendizado para eles também e ter que acordar e falar, agora a gente tem que vir porque não pode cair. Sim. Então é assim que a gente divide. A gente está, esse domingo agora vamos estar na nossa igreja, que a gente nós não vamos ministrar fora. Aí mês que vem, alguns domingos a gente não vai estar na nossa casa, mas dia de semana a gente está lá com os jovens. Já vai começar os ensaios da festividade agora. Dia de semana, que é mais tranquilo para nós. Também é com a gente. Ensaio, já pensando nos hinos e regência, divisão de vozes. Então é uma loucura. Né, de líder, Final de semana a gente está mais um pouco ausente, mas dia de semana a gente está presente e é assim que a gente vai dividindo. Aí voltando à questão do que a gente estava na parte do você casar e tudo mais. Sim. Aí tem uma história legal, né? Que é a questão do casamento. Sim. Como que foi? Porque tem gente que ainda não conhece e tudo mais. Conta um pouquinho pra gente como que foi essa questão do casamento, assim. Então, não tem como falar disso sem falar desse processo, né? Depois de 12 anos ali, Deus nos conduziu por várias oportunidades. Ela sempre ao meu lado, antes da gente casar, ela sempre esteve ao meu lado, né? Comigo, nos desafios, nas batalhas. E a gente tinha, sabe, o sonho, sabe, de ministrar, de cantar e que Deus nos usasse através disso. Mas Deus, ele foi nos conduzindo por esse caminho. Sou eu que vou fazer, sou eu que vou realizar. Então, desde pequeno, a gente cresceu junto praticamente, né? A nossa vida sempre foi conduzida pela mão de Deus, sabe? Tudo que acontecia na nossa vida sempre foi a mão de Deus conduzindo. Deus fechou muitas portas para nós, porque ela também canta, né? A gente até participou do Som Gospel da Rádio 93 juntos, e aí ela, graças a Deus, não chegou a fase da gente competir. Vocês estavam diferentes, não era tipo dupla, não era dupla. Separado. E aí ela participou do Som Gospel comigo, enfim, a gente sempre nesse âmbito da música e tal, e Deus, ele foi tratando de nós, sabe, apareceram oportunidades assim, que a gente pensava, não, agora vai dar certo, agora vai acontecer. Agora, sabe aquelas oportunidades que a gente pensa, meu Deus, é agora, e nada. Nossa, mas não tem como, agora vai. E Deus ia lá e... Então Deus sempre fez questão de nos esconder de uma forma absurda. A ponto de, tipo assim, poxa, fulano podia me ajudar, fulano podia... Mas Deus sempre falando, sou eu que vou fazer. Sou eu que vou fazer. Não vai ter sou eu que vou fazer. Se eu fosse citar aqui tantas coisas que já passamos, não caberia no Adoricast, né? Mas, lembrei o nome, Adoricast. Mas o nosso casamento foi uma dessas coisas que a mão de Deus fez. Em 2019 ela recebeu uma profecia de uma irmã dizendo assim, a tua festa vai ser dada, você vai viver esse milagre, você não vai pagar nada, Deus vai te dar o teu casamento. E aí ela falou assim ainda, como confirmação, né? Sabe aquele vestido de brilho que você sonha em ter? A Laísa sempre falou, eu quero casar com um vestido cheio de brilho.
E a irmã falou, aquele vestido todo brilhoso que você fala que você quer ter, Deus vai te dar. E aí ela mostrou aqui, irmã, a foto na papel de parede do vestido. Caraca. Foi desafiador Exatamente. para vocês acreditar nisso? Nossa, Tem um Vocês tinham processo, fé né? o Porque suficiente demora. para não, Deus vai fazer. Não, eu não digo que é desafiador acreditar. Eu digo que é desafiador viver os dias Processo, né? depois de alguém ter falado. É mesmo. Não é tão desafiador acreditar. Deus falar aqui que vai me dar uma mansão, eu acredito, agora. Aí amanhã. E amanhã. E Cadê durante a a semana. mansão? Cadê? Cadê? Esperar o processo da Aham. conquista. E a realidade? O mais desafiador é isso, não é a gente ouvir a palavra profética. O mais desafiador é a gente ouvir a palavra profética aqui e olhar para o cenário aqui. É. Que não Certo. tem nada a ver Nada com o que a gente com ouviu aquilo. ali. Aham. Então, foi assim, em 2019 a gente ouviu isso, tá? Em 2019 a gente noivou, né? Crendo, a gente começou a namorar em 2016, depois de quase 5 anos orando ali. Aham. Sem beijo, viu, galera? Sem nada, porque tem gente escolhendo esperar aí, mas não quer... Não tá esperando, né? Olha, Esperar. Jesus está descendo de uma espera. Fala aí. É, Depois que escolhi chega esperar isso, é escolhi esperar. Já vai né? dando Beija aqui, conselho. beija ali. Eu tô esperando, não. Tá esperando, não. Não tá. Esperar é esperar. É mesmo. E aí, não que eu não quisesse, né? Mas ela é crente, Não, aí claro. eu não devo a beijar. Ela é crente, ela é crente. Tô brincando. E aí a gente esperou esse tempo, começamos a namorar em 2016, 3 anos depois, 2019, noivamos. Palavra profética da irmã falando e tal, noivamos. 2020, o que veio? Pandemia. Pandemia. E a gente sempre sonhava em ter uma festa grande. A gente tem muitos amigos, né? E igrejas diferentes, que ela não era... Da eu fui sua pescar igreja. no Arraial vizinho. Ela não era da minha igreja. Então, igrejas diferentes. Ela também criada ali com as irmãs, com os jovens. A igreja dela, sabe, sempre apoiou muito o ministério dela e a minha igreja também. E era muita gente. E aí a gente, meu pai do céu, o que a gente vai fazer? Pandemia, não deu pra casar. E passou, a gente orando 2020. Aí veio 2021, a gente orando. 2022, a gente já não aguentava mais. Porque assim, a gente tem ministério. A gente tem um nome, a gente tem reputação. Então, crente não pode namorar por muito tempo. É verdade. Então a gente orava, Senhor, não por amor nosso nome, mas por amor ao teu nome. Sabe? É aquele negócio, né? Quando a gente está vivendo um processo que a gente precisa de um milagre, e as pessoas olham para nós e falam, cadê o Deus dele? Cadê o Deus que ele fala que serve? Cadê? Tanto que no Salmo 126, quando o povo está voltando do cativeiro, eles falam, as nações diziam entre si, grandes coisas fez o Senhor a estes. Então a gente começou a orar, Senhor, não pelo nosso nome, mas pelo teu nome. As pessoas estão olhando para nós e estão esperando algo. A gente foi zombado, a gente foi criticado por esperar o tempo certo para namorar. Porque era palhaçada isso para meus amigos, enfim. A gente foi muito criticado por conta disso. Só que todas as pessoas que nos criticaram, que falaram, que zombaram, hoje em dia não estão mais juntos ou não estão vivendo o que queriam viver, ou foi uma desgraça. Não colheram um bom E acaba que tem testemunho. que reconhecer tudo E aquilo. tem que reconhecer tudo que Deus Exato. fez. Então a gente recebeu muita crítica por conta disso. Que palhaçada, ficar esperando o quê? Esperando o quê? Só que a gente que, de fato, teme a Deus, a gente vive por princípios, por propósitos. Então a gente estava orando em 2022 isso, orando, Senhor, faz um milagre, porque tu falou que faria. E só poderia ser um milagre. A festa que a gente sonhava não combinava com o meu bolso nem com o bolso dela. Não combinava. apertado. Não combinava, não tinha nada a ver. E aí um festa belo dia, estávamos nós no culto. Eu estava na consagração da minha igreja, toda quinta-feira tem consagração, estou sempre lá. E aí, no dia anterior, eu estava no meu quarto, a gente estava conversando no WhatsApp, né, eu e ela. E aí eu estava fazendo conta, porque a gente falou assim, não, esse ano tem que sair esse casamento, a gente tem que casar e tal. E aí eu estava no meu quarto fazendo conta, apartamento, casa, casamento e tal. Aí acabou que me deu uma ira pentecostal gospel, eu parei de fazer conta e falei, não fecha, não bate. Por mais que eu fique aqui fazendo contas e contas, Não vai dar. nada do que eu fizer aqui vai adiantar. Só vai aumentar os números e eu não tenho nada. Só vai aumentar e eu não tenho condições nenhuma. E aí parei, muito revoltado com Deus, olha, revoltado, abusado. Muito, Errado sabe? Quando a com gente se o sente Senhor. na razão, nossa, eu tô, sabe? Coitado, pequeno, miserável, pobre, cego. Pecador. E aí eu fui pra consagração no outro dia, e aí Deus usou um pregador, eu conhecia a fama do pregador, Deus usa muito ele em profecia, e aí eu falando com Deus, Senhor, eu não quero ouvir nada.
Tu já falou tudo que tinha pra falar, não quero ouvir nada, não fala nada comigo, eu quero que tu cumpra o que tu falou. Olha que abuso. Quero que tu cumpra o que tu falou que faria, não sei quem, me achando numa autoridade. Aí tá. Tô eu no culto, tocando lá, e o pregador começou a entregar pra um, pra outro, entregar pra um monte de gente. E aí ele virou pra mim e falou assim, a tua festa, assim mesmo, a tua festa será uma festa marcada por milagre. O Senhor muda a tua história hoje. Ele olhou pra mim e falou. Caramba. Aí ele falou, eu te vi dentro do teu quarto fazendo umas contas. Dia anterior. Eu te vi dentro do teu quarto fazendo umas contas, e nessas contas que você fazia, você falava, não fecha. Mas Deus manda te dizer que na conta dele fecha. Eita. Recebi um baque, né? Deus falou, te coloca no teu lugar. Te coloca no teu lugar. E aí, eu sou uma pessoa extremamente criteriosa com profecias. Sim. Se é de Deus, eu preciso, sabe, ter o discernimento ali, uma confirmação de que de fato é de Deus. E eu gravei o que ele falou, a tua história muda hoje, a tua história muda hoje. Eu falei, Senhor, eu quero que esse hoje seja literal. Hoje mesmo, no dia da profecia. Eu quero que seja literal. E aí, acabou a consagração, minutos depois me chama uma mulher no Instagram, no direct. Eu olhei e falei, geralmente tem muito receio, assim, de responder às vezes no direct. Logo no Instagram ali, tipo, muita porque gente às vezes vendo. furada, né? Aí eu falo, olhei, mas eu vi que era uma pessoa séria, uma pessoa, sabe, casada e tal. Eu olhei e falei, poxa, essa irmã parece ser de fato uma coisa de Deus. Aí eu olhei e ela falou, eu quero conversar com você a respeito do seu casamento, com você e sua esposa. Eu falei, amém. Aí ela mandou um endereço pra nós, falou, vem aqui, quero conversar, você já tá fazendo orçamento, você já tá... Eu falei, a gente não tá em condições, né, no momento de fazer orçamento. Eu, pequeno, limitado. Não tem condições, então a gente não vai fazer, não. Aí ela, não, mas vem aqui que eu quero conversar com vocês. Fomos. Aí era um salão lindo, né? Hoje em dia nem existe mais, era o Sítio das Palmeiras, lá em Campo Grande, no Rio da Prata, lindo o salão. Um lugar que eu não teria condições de pisar nem na calçada do lugar. Não teria condições. E aí chegamos lá, ela falou pro funcionário assim, mostra todo o salão para eles, mostra tudo. Aí fomos ver o salão, fomos ver tudo. Enquanto a gente via o salão, eu falava com Deus, poxa Deus, não é possível que a gente veja aqui, tu tá brincando conosco, não é possível que a gente veja aqui. Sabe por quê? Porque você vai me entender. Para nós, homens, é muito fácil chegar num lugar desse, olhar, lindo, tal, não tem condições, vou-me embora. Sim. E para mulher? Não tem como. Depois que a mulher viu o arranjo da mesa, do lugar onde vai ficar o bolo, a decoração do local, o olho, não é? O olho brilha, não dá. E aí eu falei, poxa Deus, ela vai ficar pensando nisso depois e eu não vou ter condição de proporcionar isso a ela, uma festa, da gente viver isso. Tá. Acabou aquele momento, vimos todo o salão, fomos para uma sala junto com o funcionário dela, eu falo rápido, né? Fomos para essa sala e ele falou para nós assim, mostrou, abriu, era tanto zero que eu achei que o Silvio Santos ia sair de dentro do envelope, de tanto zero que eu tinha ali, telecena, e aí a gente olhou e falou, amém. Aí eu pensando, como eu havia dito, não tem condições. Aí ele, tá, mas ela quer conversar com você, vai lá na sala, ela e o esposo dela querem conversar com você. Fomos lá, sentamos de frente, assim, igual eu tô aqui. Eles aqui, eu aqui, a Laísa do meu lado. E aí ela falou pra gente assim, então, gente, e começou a chorar. Quando ela começou a chorar, eu entendi o que Deus já estava fazendo. Ela começou a chorar, aí ela falou assim, Deus mandou dar a festa de vocês. Caramba. Com tudo. Decoração, bolo, buffet, sabe buffet de festa? Que você tem 3 opções para escolher, ou uma, ou essa aqui, e já preocupado em aumentar alguma coisa, foi tudo. Os 3? Tudo. Caramba. De feijoada até escalopinho de frango, com tudo. Benção completa. Com tudo completo. E a gente tomou um baque, era uma festa de quase 70 mil reais, a gente não teria condições de pagar isso. Caro. E aí ela contou a história. Eu tô orando por vocês há 1 mês, sem a gente conhecer. Caramba. E aí ela falou que foi num culto na minha igreja 1 mês atrás, né, desse dia, e viu eu cantando a minha música. Quando foi que eu menti pra ti? Quando eu te desamparei? Quando minha mão não esteve a te guardar? Quando... E ela viu eu cantando essa música na minha igreja, ela visitou lá, e aí... Ela falou que Deus falou muito com ela, foi muito tocada. E desde esse dia, quando ela pisou o pé para fora da igreja, Deus falou, você vai dar o casamento dele. Caramba. E ela é a dona do salão, ela é o esposo. Caramba. Você vai dar o casamento dele. Você vai dar o casamento dele. E Deus falando, e ela relutando, porque quem
consegue facilmente dar 70 mil reais. Pois é. E aí ela já tinha feito isso por outras pessoas, mas ela sempre faz quando Deus incomoda, sabe? E aí ela pediu, Gideão, pediu 3 confirmações. Pediu a primeira, pediu a segunda. A terceira confirmação que ela pediu foi essa: Senhor, eu tô indo lá na consagração na igreja do Mateus. Se tu usar alguém em profecia para falar com ele a respeito do casamento dele, eu vou dar a festa dele. E qual foi o dia que ela estava lá? Exatamente no dia que eu estava falando com Deus. Eu não quero que tu fale comigo. Olha a mente limitada. Ele sabe de tudo. Os pensamentos dele são mais altos, mais profundos. Os caminhos dele são mais profundos. Nesse dia, enquanto ele profetizava para mim, ele também estava profetizando para ela. Indiretamente. E ela chorando no banco, a gente sem saber, porque a gente não conhecia ela. E aí, desse dia que veio o nosso milagre do casamento. Caramba. E foi tudo isso que a gente viveu. O vestido da Laísa, ela que é complicada, vocês são complicadas, hein? Vou te contar. Ela queria um vestido de uma grife inspirada em Dubai. Caramba. Aí eu falei, Senhor da glória, já ganhamos a festa, como é que a gente vai ter... Bagulho de Dubai. Só que a gente é muito doido, cara, em relação a essa questão de fé, sabe? De crer que Deus pode fazer. A gente precisa ser assim. A gente precisa crer num Deus de absurdos, porque Deus, ele é absurdo. Deus, ele faz absurdos. Então, a gente precisa crer assim. Então, a Laísa, até mais do que eu, ela é completamente louca quando se trata de fé, de crer. A Laísa é aquela pessoa, ela sai na rua pra comprar pão, se ela tropeçar na rua, ela fala, tá repreendido no nome de Jesus. Ela é assim, ela é crente a esse nível. Em todo canto ela tá, sabe, tudo é profético pra ela. Por isso que eu amei esse presente que vocês me deram, o vinho e o pão, porque foi muito profético. Então tudo é profético pra gente. Então eu falei, amor, Deus, ele já tá fazendo tanta coisa absurda que o seu vestido vai ser mais um absurdo. E aí tá, um amigo meu me chamou, foi até o William Nascimento, me chamou pra ir num evento, numa festa, né? E aí ele ia cantar e queria que eu tocasse. De vez em quando ele é assim, liga, vamos lá, tu vai tocar pra mim. Aí fui. Aí nesse dia fomos, era, sabe, uma casa linda, uma mansão, que a irmã tava dando culto de graça, muito simples a família, de fato simples, né? E aí ela mostrava, ó, isso aqui foi Deus que me deu, isso aqui foi Deus que me deu. E a gente vivendo o tempo de milagre de casamento, eu falava com ela, poxa, Deus também tem feito isso, isso e isso. Foi um tempo muito bom. Saímos dali, aí 2 dias depois ela liga. Ela fala, Deus não deixa eu te esquecer. Caramba. Era o período do nosso casamento. Eu não pedi nada, não falei nada, nada. E aí ela mandou mensagem no direct, na verdade. Deus não deixa eu te esquecer. Irmã Adriana, não esqueça nunca mais. Deus não deixa eu te esquecer. Escolhe o que você quiser pro seu casamento que eu vou te dar. Gelei na hora, fui internado. Ficou lá por um tempo. Gelei, eu falei, Senhor, o que eu vou falar? O que eu vou pedir? O que eu vou falar? E ela falou, se você quiser o Pix, eu te dou. 2 dias depois a gente conseguiu responder ela. Aí eu falei pra ela, poxa, a gente tá precisando de muita coisa. Mas já que a senhora falou Pix, o valor que Deus toca no seu coração, a senhora pode mandar. E a gente tem um propósito com Deus que tudo que a gente recebe, seja 50 reais, a gente já manda para uma conta específica do dízimo. Sim. Já para lá, para mandar o dízimo e tal, para sermos fiéis a Deus, porque a gente crê na palavra, a gente crê nisso. E a gente tem visto frutos disso. Cara, ela mandou o valor, foi um valor muito alto, e a gente olhou e falou, meu Deus do céu, demos o dízimo, né? Tiramos o dízimo. Tirando o dízimo, ainda faltava R$1.000 para o aluguel do vestido. Se não tirasse o dízimo, faltava só 500. Aí que o diabo fala, não dá o dízimo. Segura. Não, é uma vez só. Mas a gente foi fiel. E aí tá, se Deus proveu isso aqui, o que é mais R$1.000? Com certeza, vai prover. Pô. Aí tá. Dias depois liga a grife do vestido dela e falou, olha, eu te passei o valor do vestido errado. O valor do vestido não é esse. Era R$1.000 a menos. Exatamente o valor do seu. Caramba, cada milagre, centavo, né? Meu Deus. Então a gente viveu milagre atrás de milagre, milagre atrás de milagre, milagre atrás de milagre. Por quê? Porque somos bons? Porque somos fantásticos? Não. Porque Deus é bom, porque Deus é maravilhoso e porque a gente cumpriu princípios. Porque a nossa vida, a nossa juventude, a nossa adolescência, até na fase adulta, na fase já da terceira idade, precisa ser de princípios. Quando a gente honra Deus, Deus nos honra. Quando a gente cumpre princípios, a gente vive coisas que outras pessoas não vivem. Não tem como a gente viver extraordinário de Deus não cumprindo princípios e dando para Deus o mínimo que a gente pode dar. Se a gente cumpre princípios e honra Deus, Deus ele nos honra. E essa é a história do nosso casamento. E a gente tem ficar tão feliz com os testemunhos, cara. Foi parar até no SBT. Caramba. Até no SBT foi parar nosso vídeo do casamento. Foi algo assim que a gente não esperava. Páginas postando e pessoas sendo edificadas. E
acho que foram mais de 20 milhões de visualizações Caramba. em todas as redes que postaram, né? Todas as páginas contando tudo, TikTok, enfim, Instagram, todas as páginas. E isso não é para nossa honra, não é para nossa Com glória. certeza. Isso é Deus honrando uma oração que a gente fez lá atrás. Senhor, que o nosso casamento seja um culto. De fato foi, e esse testemunho tem rodado aí o Brasil e o E mundo. o culto tá rodando e Deus tem até feito coisas agora. grandes. Ai, que Matheus, bom. infelizmente a gente não tem mais muito tempo, né? É uma versão meio pocket. Poxa, Caramba. vamos marcar uma vez pra você ir lá na igreja, lá pra gente Amém. gravar. Pô, ainda uma tem versão algumas maior. perguntas ainda ali. Quer fazer? Dá Eu tempo, quero. produção? Não dá Não dá tempo. tempo? Poxa. Então vai ficar Amém. então pro nosso... Tudo bem. Pra nossa próxima vez, gente. Vamos marcar uma próxima vez com o Matheus. Vai Matheus, ser um prazer. Por deixa favor. pelo menos uma mensagem pro pessoal. Isso. Aqui, né? Uma, nessa daqui. uma palavra como um líder de Sim, jovens sim. e adolescentes Sim. em relação à vida espiritual. Bem, deixa Deus te usar. É. Deixa uma palavra pra eles. Amém. Eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. Essa é uma frase de John Wesley e que eu tenho levado na minha vida. Fogo de Deus, queimar por Deus, não são 2 horas de culto. Queimar pelo Espírito Santo não é uma imersão num dia só. Queimar pelo Espírito Santo não é pegar um monte de hinos que a gente sabe que, esses aqui dão certo, cantar e virar tudo. Não, isso não é queimar por Deus. Não é postar uma história dizendo, poxa, que conferência abençoada, e na segunda-feira a minha vida é a mesma, terça-feira a minha vida é a mesma, eu não mudo, não tem mudança. Queimar pelo Espírito Santo é todos os dias não aceitar que o pecado se aproxime de nós. Queimar pelo Espírito Santo é todos os dias não permitir que a gente se afaste da presença do Espírito Santo de Deus. Então, se eu tenho um recado para a minha geração, queime por Jesus, mas não um fogo estranho, como o de Nadab e Abiú, um fogo de fato, de verdade, do Espírito Santo. Enquanto Ofni e Finés estavam lá se prostituindo, enquanto Ofni e Finés estavam lá com um garfo na mão, esperando para ver qual era a próxima carne que eles iam pegar, e isso era uma prostituição ali, uma forma de prostituição. Essa era a preocupação deles. Enquanto eles estavam preocupados com isso, Samuel estava lá dentro, lá perto do sacerdote Eli, preocupado em saber que voz é essa que eu estou ouvindo. Então, a minha oração é para que Deus mude, a sua mentalidade. Mude as suas preocupações. A sua preocupação não vai ser mais quantos contatinhos eu vou ter, ou quantas festas eu vou, a sua preocupação vai mudar. Eu oro por uma geração que entende que o tempo de menino já passou, o tempo de Renascer Kids, o grupo da minha igreja, já passou, o tempo de infância já passou, e Deus não quer mais dar leite para essa geração, Ele quer dar comida sólida. Então essa é a minha oração, que a minha geração, que você possa viver de fato esse tempo profético, esse tempo foi profetizado através da vida de Billy Graham, que Deus derramaria um avivamento sobre o Brasil. Então eu falo especificamente sobre você que está me assistindo agora, jovem do Brasil, que você de fato viva um avivamento de verdade. Não... deixa queima, não é isso. É muito bom esse ambiente, mas é um avivamento de vida, transformação, arrependimento, sabe? É de fato uma entrega, quando as pessoas olham para nós e vê, de fato ele é de Deus. Não porque eu vi ele ministrar, é porque eu vejo o dia a dia dele, como é que ele é. Então que nós sejamos uma bênção dentro da igreja e uma bênção fora da igreja, uma bênção na frente do seu líder de jovem e uma bênção lá na sua escola. Que não vivamos uma vida dupla, uma vida prostituta, uma vida miserável, mas que vivamos de fato, sabe, um arrependimento, uma entrega e um avivamento de fato real, legítimo e genuíno. Que bom. Gente, posso pelo menos terminar diferente? Eu vou só pedir pro Matheus cantar mais um pouquinho da música dele. Da sua música. que Eu ia fez fazer ele a viver pergunta o sobre a milagre. sua Sim. música. Tá? Então, gente, só pra terminar, né? Se inscrevam no nosso canal. Sim, com certeza. Sigam o Adore no Instagram. Matheus, qual o seu arroba lá no Instagram? Matheus Oliveira Oficial _. É em todas as redes assim. Gente, então sigam o Matheus Por nas favor. redes sociais dele, tá? Vocês vão ser muito edificados e abençoados por lá. Lele, obrigado. Matheus, Obrigada muito você. obrigado por Amém, eu participar, que tá? agradeço. A gente Obrigada espera uma por outra estar aqui. oportunidade pra gente gravar Amém. um pouco mais Ah, com um episódio. certeza, com certeza. Tá bom? Amém. Você pode cantar, Matheus? Claro, eu quero encerrar dizendo, é isso que Deus pergunta pra você agora. Quando foi que eu menti pra ti? E Deus pergunta mais. Quando eu te desamparei? Quando a minha mão não esteve a te guardar? Quando? E quando? Deus abençoe tua vida. Aê! Obrigado, gente. Ah, obrigada. Amém. Muito bom, Foi muito top, bom. gente. Top.